Olá, bem-vindos ao canal Jane Cruz. Eu sou enfermeira e mestre em gerontologia e especialista aí no cuidado do idoso. E a pedidos de inscritos, hoje eu quero tratar de um tema que é muito relevante aí no exercício do cuidado. Conflitos familiares no cuidado ao idoso, como resolver? Você já viu ou conhece alguém que enfrenta conflitos familiares no cuidado de um idoso? Disputas por responsabilidades, falta de comunicação e até mesmo desentendimento sobre as decisões médicas são muito comuns aí no exercício do cuidado. Mas calma! Hoje vou te mostrar como evitar brigas e criar um ambiente de respeito e cooperação. No final, vou compartilhar um método simples. Fique comigo até o final, tá? Pega o papel e caneta, o seu bloquinho de anotação. Fique comigo até o final que eu vou compartilhar um método simples para organizar as tarefas e reduzir o estresse familiar. Então, já deixe o seu like, se inscreva no canal para mais conteúdos aí sobre cuidado com os idosos. Vamos lá entender um pouquinho sobre a matriz, sobre a origem aí dos conflitos familiares. Por que que os conflitos familiares são tão comuns? Talvez quem está aí do outro lado já tenha essa resposta para mim dar, né? Por que que os conflitos são comuns? Então vamos pensar nas principais razões aí de desentendimento aí dentro do contexto familiar. Primeiro vamos começar sobre a carga desproporcional aí de responsabilidade. Um membro da família, geralmente um filho ou uma filha, assume quase que tudo enquanto os outros se afastam. Isso é um ponto aí de conflito. Divergências e diferenças de opiniões, discordâncias sobre medicação, internação, cuidadores, até sobre a contratação dos cuidadores, entre outras características. Então, esse é o segundo ponto aí de conflito entre os familiares. Fatores emocionais. Quando eu falo desses fatores emocionais, sentimento de culpa, sentimento de frustração ou até mesmo ressentimento aí entre os membros da família. E por fim, questões financeiras. Esse é um ponto de muito sensível aí nas relações familiares e principalmente nas questões aí que estão relacionadas ao cuidado ao idoso. Despesas do idoso nem sempre são divididas de maneira justa. Então começa por aí, né? Então são os 4 pontos aí: carga desproporcional de responsabilidade, diferenças de opinião, fatores emocionais e questões financeiras aí. Muitos familiares, eles querem ajudar, mas nem sempre sabem como. Isso é um ponto aí para ser observado. Outros simplesmente evitam se envolver, então tem esse outro grupo. E isso sim vai gerar uma sobrecarga para quem assume o cuidado. Então vamos pensar que você, filha, num grupo de 8, 10, você é a única que assume o cuidado. Com isso, o que, que nós vamos perceber? Que, né, as discussões, ressentimentos e o pior, um impacto direto na qualidade de vida dos idosos, do seu familiar. Então é importante perceber aí a matriz dos conflitos e começar a cuidar destes conflitos, ou seja, nessa matriz, quais são os conflitos aí principais que estão ocorrendo. Segundo ponto, ou segunda, vamos colocar agora nessa linha do eu encontrei quais são as matrizes do conflito, agora como resolver esses desentendimentos? Vamos parar aí para pensar. Técnicas comprovadas aí para alinhar as expectativas. Primeira técnica, ó, comunicação aberta e sem julgamento. Então, essa é a primeira técnica aí para mediar os conflitos. Pratique a escutativa. E quando eu falo da prática da escutativa, ouvir sem interromper e validar os sentimentos. Reuniões familiares aí periódicas para discutir o bem-estar aí do idoso é importante. E aí, como dica prática aí, se você sente que sua voz não está sendo ouvida, tente trocar frases acusatórias. Por exemplo, normalmente quando a gente está sobrecarregado, chateado, então a gente tem uma tendência de apresentar frases acusatórias que são frases neutras. Por exemplo, ao invés de dizer você nunca ajuda, diga
eu estou me sentindo sobrecarregado e preciso de apoio. Então já começa aí mudar o foco da comunicação. Em vez de eu acusar, eu trago a pessoa para o problema, para a dificuldade, para a sobrecarga. Segunda estratégia aí, segunda técnica, definir papéis e responsabilidades com clareza. E aí, quando eu falo dessa definição aí com clareza, cada membro da família deve assumir uma função de acordo com a sua disponibilidade e habilidade. Por exemplo, a Eugênia tem mais habilidade com as técnicas do cuidado. A Sara, ela tem mais habilidade aí com a comunicação, com a equipe multidisciplinar. A Ju tem mais habilidade aí com os aspectos financeiros. Então, eu dividi as tarefas dentro do grupo familiar. Essa sobrecarga, ela foi compartilhada. Se alguém mora longe, por exemplo, pode ajudar financeiramente ou organizar as consultas médicas. Isso é uma estratégia. E aí pode até mesmo criar uma tabela, né, com essas divisões de tarefa, e aí dentro disso ter uma organização mais efetiva aí no cuidado. Terceira dica prática aí, tomada de decisão compartilhada. Não assuma a responsabilidade sozinho. Quando você vai tomar uma decisão, é importante que todos conjuntamente participem, compartilhem dessa decisão. Quando houver discordância, por exemplo, buscar informações médicas ou jurídicas antes de decidir, antes de tomar a decisão. Se necessário, contar com um mediador familiar ou um profissional de saúde aí para poder orientar. Por exemplo, eu já vi casos de que a família brigava porque uma parte queria internar o idoso, isso é muito comum, né? E a outra parte queria mantê-lo em casa. Vamos pensar, por exemplo, quando o idoso ele entra no tratamento paliativo. Tem cenários em que a equipe multidisciplinar, o profissional, ele vai orientar que esse tratamento ele possa ser feito em domicílio, em casa. Mas tem cenários que mesmo dentro do cuidado paliativo, que é necessário haver uma internação, que ele possa estar num espaço de retaguarda. E com isto, otimizar, né, dar uma morte digna, vou colocar assim, uma morte digna para o seu familiar, pensando numa condição de terminalidade. Mas quando o profissional explicou os riscos e os benefícios de cada opção, aí fica mais fácil as pessoas entenderem, chegarem no consenso e tomarem a decisão mais assertiva, que é o melhor para o bem-estar físico e mental aí do idoso. E aí vamos pensar o impacto aí dos conflitos na vida do idoso. Você já parou para pensar o quanto isso impacta a pessoa, né? O idoso, quando ele fica na linha cruzada, na linha de fogo entre os familiares. Então, quais são as consequências emocionais aí? Por exemplo, os idosos percebem a tensão e podem desenvolver também quadros de ansiedade e tristeza. Imagina, ao final da vida, ele ter o sentimento aí de que ele é um peso para a família. Isso é muito triste. Sentimento de ser um peso para a família. Em alguns casos, o conflito ele leva ao abandono emocional do idoso. Então, isso também traz um quadro de tristeza aí para o idoso. O idoso não precisa só de cuidado físico, ele também precisa de um ambiente de harmonia e de amor. Então, lembre-se disso aí. E agora, como eu falei lá no começo do vídeo, tá com seu papel e caneta, com seu bloquinho de nota aí, tá com seu tablet ou no computador, vou explicar agora o método ACORDE para organizar o cuidado. O método ACORDE vai ser o quê? O passo a passo para evitar conflitos e equilibrar responsabilidades. Então vamos lá. ACORDE, né? No A, avalie a situação do idoso. Então, a parte da saúde, a parte das finanças, a parte emocional. Então, primeiro item, no A. O C de acorde. Comunique-se com todos os envolvidos, irmãos, filhos, neto, todos os envolvidos no cuidado. Terceiro, o O. Organize as responsabilidades. Quem faz o que e quando? O R, registre decisões para evitar discussões futuras. O D, delegue tarefas e peça ajuda externa se necessário. E o E, eduque-se sobre o envelhecimento para tomar decisões informadas. Esse método ele vai te ajudar a reduzir brigas, a criar um ambiente de cooperação. Que tal testar com a sua família? Então, só recordando, método ACORDE. Isso é uma dica aí para reduzir o estresse e os conflitos familiares.
Então lembre-se, chegando aqui ao final do vídeo, cuidar de um idoso é um desafio, mas não precisa ser uma batalha. Lembre-se disso, família. Com organização e diálogo, a família pode ser sua grande aliada. Se esse vídeo te ajudou, compartilhe com seus familiares, me conte aqui nos comentários qual desses desafios você enfrenta na sua família. Se você já conhecia o método acorde ou se já coloca esse método em prática, compartilhe aqui comigo nos comentários. Se não coloca em prática, passe a colocar e depois compartilhe comigo como foi, qual foi o resultado obtido a partir da aplicação do método acorde. Vamos comentar, vamos conversar. Estou esperando aí a sua participação lá na comunidade e aqui nos comentários, tá? Lembrem-se de deixar os likes, se inscreverem no canal e compartilhar com mais e mais pessoas aí. Até o próximo vídeo.